nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Lição 6. Paulo no poder do Espírito. Essa lição tem o texto áureo seguinte: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É rápido, mas é muito importante que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. E se é sua vontade permanecer inscrito, verifique se aí no campo está grafado inscrito e na cor cinza. Se estiver vermelho, você não está inscrito. Você pode ter sido desinscrito por motivos alheios à sua vontade. E dê o seu like também, que muito ajuda na divulgação, na distribuição do trabalho, assim como também muito nos edifica, nós que trabalhamos para produzir esse material. E, por oportuno, é bom dizer, não recebo nada, jamais recebi qualquer valor por este trabalho que fazemos. Já estamos aí com mais de 100 vídeos, mas é assim que funciona. A Deus seja a glória. A leitura bíblica em classe será em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 7, que passo a ler e comentar agora. Versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então, essa foi a frase de abertura que nós colocamos. Versículo 3. Perguntou-lhes então, quem perguntou? Paulo perguntou aos discípulos que estavam em Éfeso: Em que sois batizados então? E eles disseram, eles quem? Os discípulos. No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que, após ele, havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É também o texto áureo, né? Estes eram ao todo uns 12 varões. Vamos guardar bem esse número, né? Foram 12 pessoas batizadas por essa ocasião. Também é bom a gente adiantar, porque eu nem sei se a gente vai ter a oportunidade de falar com essa ênfase. O falar em línguas aparece na igreja primitiva. Esse texto aqui que estamos estudando relata esse acontecimento em Éfeso. Éfeso é a cidade, vai ter a igreja local que vai ser destinatária da epístola aos Efésios. E também existe no Apocalipse a carta, ao anjo da igreja que está em Éfeso. É a mesma cidade. Também acontece em Samaria. Eu vou deixar para você aqui no quadro a passagem das pessoas falando em línguas e, claro, com maior quantidade de pessoas, com maior abundância no dia de Pentecostes. Por que eu estou falando isso? Porque existe algumas correntes, não pentecostais, evidentemente, que chegam a dizer que o falar em línguas, os dons espirituais ali elencados
em Coríntios 12, mas especialmente falar em línguas, interpretação de línguas, profecias, que esses dons ocorreram na igreja primitiva e que desde então são irrepetíveis, ou seja, que não vão se repetir. Já vi algumas pessoas dizendo isso. Não tem amparo bíblico para essa afirmação, porque no início do Novo Testamento, exatamente ali até o livro de Atos, quando se fala de dons espirituais, de falar em línguas, já estamos dentro dessa dispensação da graça. Portanto, se tivesse que acontecer alguma coisa para ser encerrado ali, quem fala isso, a meu juízo, do meu ponto de vista, deveria propor então que a gente tivesse uma terceira dispensação, terceira nesse sentido, colocando apenas essa, dispensação da lei, depois dispensação da graça, e aí dizer que vem mais uma, porque houve um evento que não se repete, se eles defendem que é assim. Então, nesse aspecto, a nossa temática sempre será dentro da doutrina pentecostal. O falar em línguas aconteceu na igreja primitiva, desde então acontece em vários lugares do mundo e até os nossos dias também existem, continuam existindo, ou em outra linguagem, Jesus batizou no Espírito Santo, continua batizando e vai batizar até sua volta nos céus. Você pode dizer amém? Amém. O objetivo geral dessa lição, conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Provar que ele, Jesus, é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Fonte da revelação do Espírito Santo no ministério de Paulo. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Pregando a Cristo no poder do Espírito. Capítulo 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E capítulo 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, Pregando a Cristo no poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou, abre aspas, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, fecha aspas. E logo em seguida, ele pregava a Jesus, Paulo, pregava a Jesus, que este Jesus, era o Filho de Deus nas sinagogas. Era a pregação de Paulo nas sinagogas, era essa. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo, abre aspas, falava ousadamente no nome de Jesus, fecha aspas. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. É a ênfase que Paulo costumava dar à sua pregação. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso.
para quem estiver chegando agora, né? Ou para quem não estiver bem lembrado ainda, nós estamos já na lição 6 e fizemos as outras 5. Então, esse trimestre fala do ministério de Paulo e a gente começa com a conversão de Saulo, que foi bem enfatizado. Na primeira e segunda lição, Saulo se converte e se torna, então, o apóstolo Paulo. Então, por isso que fala aqui que quando ele chega a Jerusalém, até os apóstolos, aqueles que foram chamados nos dias do Senhor Jesus, chamados diretamente pelo Senhor Jesus, quando exercendo seu ministério terrestre, Pedro, Tiago, João e assim por diante, e olhem agora para Paulo com certa desconfiança. Humanamente era o que poderia acontecer, até que essa sombra de dúvida ela seja dissipada, porque com a convivência, com os testemunhos, com as experiências que eles vão vendo no apóstolo Paulo, aí passam a acreditar que realmente o antigo Saulo havia nascido de novo. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe. Alguma reserva, ele foi acolhido, ele quem? O apóstolo Paulo foi acolhido na igreja-mãe. Essa igreja-mãe, e todos ouviram o seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Está se falando de qual cidade? Jerusalém. Então, de novo, aqui esse conceito é muito importante. Quando fala igreja-mãe, será que se a gente fizer uma viagem lá para o Oriente Médio, a gente vai conseguir ver a igreja-mãe? Não, não vai conseguir ver. Igreja-mãe aqui está falando das pessoas. Esse conceito, de novo, aqui presente, e a gente precisa ter isso em mente, tá? A princípio, quando se fala igreja, é a reunião das pessoas que a compõem, igreja. E o local onde as pessoas se reúnem, ali é o templo. Então, é importante ter isso em mente. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. No meio da teologia, e a maioria das Bíblias sempre traz também, dentre ali seus mapas, a primeira viagem missionária de Paulo. Então, por isso que fala que é em sua primeira viagem. Então, vamos falar primeira viagem, segunda viagem. Se não falar mais nada, a gente está falando de viagem missionária de Paulo. Importante nesse texto aqui, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Importante lembrar que Barnabé vai ser citado no capítulo 13 de Atos, quando diz que na igreja de Antioquia havia doutores e profetas, e que eles orando, a igreja estava orando e jejuando, e então o Espírito Santo disse: separai-me Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E nesse momento, então, eles saem na primeira viagem missionária. É a viagem que parte em terra, parte por mar, né? Viajando de navio e passa por diversas cidades, até retornarem a Antioquia, e assim é chamada essa primeira viagem missionária. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras igrejas, outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso.
Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Síntese do tópico 1. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Capítulo 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Batismo de arrependimento de João Batista significa batismo em águas. Aquele batismo que fazemos até hoje. A maioria das igrejas faz em tanques batismais, é uma piscina adaptada para fazer esse papel, de um tanque batismal. É como fazemos hoje. Em algumas igrejas fazem rios também, batismo, e aí eu já vi notícias aí de internet, posso cravar que tenha sido desse jeito, mas de história de pessoas estarem se batizando em rios e de repente vinha ali uma cheia e pessoas acabarem até perdendo a vida. Então, sobre isso, até pela formação profissional que a gente tem, sou obrigado a dizer, se por acaso você que está ouvindo for participar de algum evento desse, batismo em rio, é preciso ter cuidado. Primeiro, conhecer bem o rio, as pessoas que estão ali, saber com segurança onde é a parte rasa, saber até onde pode ir, até onde não pode ir. Não será exagero se colocar colete salva-vidas, por que não? Colete salva-vida, por exemplo, do oficiante, que estiver oficiando o batismo, estiver ali com colete, cada um que entrar, botar pelo menos um colete salva-vidas, isso tudo pode ajudar conforme a situação. Aí depois, mas Deus não pode livrar, Deus não vai livrar. Deus gosta de nossa participação. Então, se você está assistindo esse vídeo, você já tem mais essa contribuição a dar, se você for participar de algo dessa natureza. Pastor, então é melhor quem não assistiu, porque não precisa falar nada. Não, aí é que está o problema. Deus não reserva nenhum prêmio à ignorância. Eu li isso num livro de filosofia evangélica e nunca mais esqueci. Daí aquela palavra que Jesus deixou aos escribas e fariseus: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que a gente está dizendo tudo isso? Se o conhecimento está disponibilizado, está aqui o vídeo é de graça, o pastor Israel não pede oferta nenhuma, porque tem pessoas que têm esse problema, para dar uma oferta, como diziam uns colegas meus, pessoas que têm algum problema de meter a mão no bolso, mas a gente não pede nada. Eu costumo dizer que o Senhor já me remunera e muito bem. Então, está aqui o vídeo, é de graça, mas precisa assistir. Senão a pessoa, não tive tempo, fui fazer isso, fui fazer aquilo, aí daqui a pouco, vamos lá no batismo, vamos! Mas você pode ajudar? Posso! Então, assistiu o vídeo? Batismo no Rio. Você tem uma contribuição para dar. Assistiu o vídeo? Não assisti. Então não tem nada para falar. Não vai perguntar nada. Não precisa não. Aqui eu estou tranquilo. Aí é assim que as coisas acontecem, Então, o Senhor Jesus sempre nos ensinou: vigiai e orai. Então, é para orar, mas é também para vigiar. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Aqui também é um ponto interessante. Receber
o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Por que isso aqui chama atenção? O batismo do Espírito Santo, por definição, é um revestimento de poder. Tem pessoas irmãos nossos, que às vezes, eu queria tanto ser batizado, irmãos e irmãs, queria tanto ser batizado, queria tanto falar em línguas. Aí quando é batizado, agora eu estou esperando ter um culto de avivamento, aí um culto que esteja bem quente, para todo mundo falar em línguas e eu falar em línguas também. Não é essa a finalidade do batismo no Espírito Santo. Se alguém é batizado com o Espírito Santo e usa esse dom apenas para falar em línguas numa igreja onde tiver muita gente falando e ele ser mais um a falar, isso é o que, numa linguagem muito usada na teologia, significa o sal no saleiro. O sal no saleiro ele é apenas para enfeitar, para compor, para dizer que a despensa da casa está completa, que tem sal, e só isso. O sal ele faz diferença quando ele é colocado no alimento, na dose certa, no momento certo, no tempero certo, aí o sal faz diferença. Então, da mesma forma, batismo do Espírito Santo para revestimento de poder. É para o momento que você tiver a oportunidade de orar por uma pessoa, eventualmente Jesus te usar para curar. Vai curar sempre, pastor? Possivelmente não. Vai ser muito difícil a gente encontrar alguém que cure sempre, cure em todas. Vai ser muito difícil. E às vezes talvez olha a primeira, Jesus não cura, olha a segunda também não, a terceira também não. Então tem que parar, pastor? De forma alguma, continua orando. Que a hora que Jesus começar a curar, também isso vai ficar mais frequente. É mais ou menos assim. Eu costumo dizer, se eu souber de alguém que tem o costume, algum irmão ou alguma irmã tem o costume de chegar num funeral e orar pelo morto para que ele ressuscite, mesmo que ela já tenha orado algumas vezes e nunca nada tenha acontecido, se falecer algum parente meu, eu vou estar muito interessado que essa irmã ou que esse irmão esteja lá para ele fazer essa mesma oração. Porque se ele orou várias vezes é porque ele tem fé. E se ele tem fé, essa fé está a ponto de atingir aquele momento que Deus vai começar a usá-lo. E quando vai ser? Não sei. É uma coisa que só Deus sabe a quem ele revelar. Os dons espirituais, eu vou deixar algumas lições lá na descrição para vocês, mas são muito detalhados, são muitos senões, tem muitas coisas que às vezes é difícil a gente explicar, e eu também não vou dizer que eu saiba todas elas não, mas o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei. Então isso tudo para falar sobre o que significa. Batismo no Espírito Santo é bom para falar em línguas, é bom para interpretar línguas, mas sobretudo isso é revestimento de poder para fazer a obra do Senhor. Diga glória a Jesus. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como o Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Esse ponto aqui ele é bem interessante. Receber o batismo do Espírito Santo só depois de crer em Jesus. Estou totalmente de acordo. Como diria no inglês, não poderia concordar mais com isso aqui. Ou seja, concordo 100%. Mas eu lembro que em 1989 eu estava fazendo um curso em Belém e foi falado, eu ouvi isso de mais de uma pessoa, inclusive de irmãos assim que eu tinha, já há algum tempo eu não vejo, mas a gente tinha uma afinidade muito grande, conhecia a família, pessoas que não teriam por que inventar tal coisa, mas se falou muito. Muitos disseram, num culto festivo, uma pessoa que foi para o templo, para onde estava reunida a igreja, foi para o templo e nas
Possivelmente, né, isso tem que fazer parte da história, porque senão não faria sentido, foi decidida a aceitar Jesus como Salvador. E que, entrando no lote onde está situado o templo, essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas. Algumas pessoas, alguns irmãos, confirmaram essa história. Eu não vi pessoalmente, mas alguns confirmaram. Foi na época que estava começando as rádios FMs, e a igreja lá tinha uma rádio FM, isso foi noticiado, enfim. Por que eu estou falando isso? Aí alguém vai dizer, bom, então, pastor, ela não tinha nem crido no Senhor, não tinha aceitado, porque ela apenas entrou. Aí é que está o ponto. Faltava uma confissão pública, parece isso ser notório, mas no seu interior, e tanto é que ela estava já dentro do lote da igreja, no seu interior, aquela pessoa estava decidida a receber Jesus como Salvador. Portanto, eu creio que a história faz todo sentido. Então, quando diz aqui, sem receber a Jesus, mas receber a Jesus não é apenas levantar a mão, isso envolve todo um contexto espiritual. E aí, para que essas coisas todas estejam presentes e a gente possa, então, fazer essa definição aqui. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo creu na mensagem de João Batista. A mensagem entregue por João Batista. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. De novo aqui, né? O apóstolo. Apóstolo precedido aí de artigo definido. Significa que se refere ao apóstolo Paulo. O apóstolo o apóstolo Paulo. Síntese do tópico 2. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Capítulo 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Olha, eu vou repetir isso. Bom, primeiro que existe a lição, deixo aqui na tela, sobre a Trindade. Mas eu já adianto também que esse nome Santíssima Trindade não é muito bom de ser usado. Melhor é usar a Trindade. Por que isso? Porque Deus é santo, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Se a gente usa esse termo, Santíssima, é um superlativo, é algo do tipo, né? É bom a gente refrescar aí a memória, aí, quem já estudou isso há muito tempo. Uma pessoa é boa, aí a gente diz que a outra é boníssima. Olha, uma pessoa que é boníssima está acima daquela que é apenas boa. Então, se o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, se a gente falar que tem a Santíssima Trindade, dentro da concordância gramatical, a gente vai estar admitindo
que existe algo acima de ser santo. Então, eu acho melhor Trindade mesmo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Na abertura, eu destaquei esse versículo, né? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Isso foi a resposta daquelas pessoas, dos discípulos que estavam em Éfeso, quando Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles deram essa resposta. E depois o texto prossegue dizendo que foram batizados no Espírito Santo ali, que passaram a falar em línguas, 12 varões, 12 discípulos, 12 homens, 12 irmãos. Eu lembro de uns irmãos que saíam pregando o Evangelho e oravam numa equipe para que Jesus batizasse no Espírito Santo. E numa dessas pregações, esse grupo de irmãos e irmãs, né? Estou usando aqui apenas o plural. Irmãos e irmãs foram numa igreja lá em Niterói e numa manhã o Senhor batizou 25 pessoas no Espírito Santo falando em línguas. Isso eu pude testemunhar. Interessante. Depois a gente ficou sabendo que esse grupo não cobrava nada, não cobrava nenhum dinheiro. Era como esse vídeo aqui. A gente não cobra nada. E tem gente que nem assim assiste. Aí continua sem saber, às vezes, coisas que a gente está falando aqui, está procurando detalhar, e a pessoa continua cometendo o mesmo erro. Mas esse mesmo grupo depois tentou fazer contato com algumas outras igrejas e não conseguiu igreja que abrisse-lhes a porta para eles levarem o batismo no Espírito Santo. Que coisa! Escuta, quer receber aí aqui aquela equipe de irmãos e tal para pregar aqui em Brasília? Possivelmente as pessoas que estiverem assistindo já possivelmente até conhecem a equipe. Alguns de vocês conhecem. Interessante que de chegar assim numa igreja, olha, nós estamos sem agenda, porque tem a festa das irmãs, tem a festa do círculo de oração, Atenção, círculo de oração. Se disser ou escrever ciclo de oração, está errado. Círculo é isso aqui, a porção que fica dentro da circunferência, círculo. E ciclo é quando um processo se repete. Por isso que falamos de ciclo virtuoso ou de ciclo vicioso. O correto é círculo de oração. Então tem festa desse tipo, tem a festa das crianças, tem a festa dos adolescentes, tem a festa dos jovens, tem a festa do coral, tem a festa do conjunto de não sei o quê. Não tinha agenda para receber a equipe para levar o batismo no Espírito Santo sem cobrar nada, para a igreja não pagar nada, baseado em fatos reais. Foi assim que aconteceu. Há coisas que a gente tem dificuldade de explicar. A gente assiste, fica aí apenas como experiência, como histórias, e como diz, principalmente lá no Antigo Testamento, e cada um deu o seu parecer. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como o que havia de vir. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças
e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Síntese do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecostes é a segunda. Concluindo, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Ainda as 3 sentenças aqui que vamos relembrar para parte da conclusão. Nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. E a terceira, as Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecostes é a segunda. Curta, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você está inscrito, se permanece inscrito, porque se for o caso, você tiver sido desinscrito por motivos alheios à sua vontade, será importante você reiterar a sua inscrição. E Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém.